Quando você fala, acho que um pouco dessa questão como a gente descreve, né, a vida da mulher negra, eu acho que eu faço um pouco esse recorte, eh, talvez de um outro lugar, assim, de alguém que acho que já fez parte, assim, um pouco, já teve uma inserção maior, assim, na esfera religiosa evangélica, mas que hoje tu fica num Mais dentro fora. fora, né. Mas ao mesmo tempo eu acho que essa questão de como a gente descreve, e aí eu vou fazer um pouco, acho que o recorte das mulheres que eu ouço, né, Sim, e as mulheres que eu ouço hoje, né, elas estão em 2 esferas, né, acho que no consultório são as mulheres que estão em processo de ascensão, né, sofrendo aí passando por um processo de mobilidade social, mas que não ficam livres das inúmeras violências que a experiência do racismo as atravessa, só que em novos espaços. Acho que talvez o que desloca são novos espaços e uma certa sofisticação de um racismo moderno, né, assim, tem uma outra experiência que fica recortada nessa mobilidade, em que, são espaços prioritariamente brancos, né, então acho que tem uma sofisticação do racismo, né, que a Grada Quilomba fala bastante, sim. né, do racismo moderno, e ao mesmo tempo, na defensoria pública eu ouço, muitas mulheres, né, 60% talvez do público que a gente atende na defensoria pública, de 60 a 70% são de mulheres, em sua maioria negras, que têm os seus direitos violados de uma maneira, diversa, né. Então, assim, eu acho que e aí nesse sentido, eu acho que é importante esse trabalho de escuta, eh, porque não de como nós a descrevemos, mas do que elas contam. Aí eu acho que tem um processo de inversão que é muito interessante, e que é de uma construção de uma narrativa, eh que é isso, né, que precisa ser acolhida na maneira como elas descrevem e descrevem essa experiência, né, seja no consultório, seja na própria experiência na violação de direitos, em que quando a gente faz essa inversão, né, de dizer que elas possam contar sobre o que é ser mulher, aí eu acho que tem um outro protagonismo mesmo, inclusive na em levar essa o que é ser uma mulher negra, né, recortada e atravessada por essas violências inúmeras, mas ao mesmo tempo dar voz a algo que elas sempre foram contadas, né, acho que é isso que quando você fala, né, que o Brasil precisa se haver com suas feridas narcísicas. Eu acho que tem uma coisa que a gente não foi construindo no coletivo, e aí acho que a gente vai tentando fazer essa leitura, inclusive social, que é aquilo que no simbólico não é elaborado, volta numa experiência real, e às vezes volta com violência, né, volta quando essa experiência ela não é elaborada, né, quando a gente não se havê com as nossas feridas, isso tem um retorno, e às vezes tem um retorno que é sintomático, seja individualmente, seja socialmente. Né, então quando a gente, e aí eu acho que é interessante, né, poder ouvi-las independente do espaço, pra ver como elas se descrevem, porque eu acho que nessa construção narrativa elas sempre foram contadas, né, e contadas às vezes de um jeito sempre torto, assim, né, e acho que, Absolutamente. né, então esse processo que está no campo da linguagem, assim, né, de um outro que descreve de um certo jeito, excluído de um contexto social, então, eu acho que não poder descrevê-las, mas acho que poder escutá-las, para tentar, ver quem é essa mulher nessa diversidade, qual posição ela ocupa, quais são os atravessamentos de violência, né, dentro disso que é interseccional, né, que eu acho que isso que você vai falando, né, Simone, eh, são múltiplas as configurações de ser mulher negra, né, e a gente precisa que tenha inclusive essa coisa de como se acho que essa concepção única também do ser mulher negra, Sim. também pode trazer, eu acho que uma problemática que não abarca as múltiplas experiências que não tem a ver com a construção de um ideal de ser mulher também, né, mas de poder comportar essas variedades, né, essas variações, né, da maneira como a gente se constitui e escolhe se constituir, quando a gente tem direito à escolha, né, quando a gente passa a poder ter direito à escolha, porque ainda tem uma questão anterior, né, Sim. então acho que seria mais ou menos isso.